uma alegria estarmos juntos aqui para adorar o Senhor, para comungarmos uns com os outros, para crescermos nele. Só complementando um dos avisos, complementando com mais um aviso, nós vamos ter culto para os jovens do Influence Movement, sábado agora, dia 19, às 18 horas. E vai ser... Mudou de novo? Não é 19? Mudou. Então agora vai ser no dia 26. Matemática tá ruim, né? Travou aqui. No dia 9 mais 7. 26, tá bom, gente? Culto dos jovens, 18 horas, é uma bênção. Venha, traga seus amigos, venha sempre uma galera de fora, de outras igrejas também. É bem legal o culto dos jovens, tá bom? Dia 26 vai ser bênção pura, tá bom? Quero convidar vocês a tomarem vossas Bíblias nas mãos e abri-las no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como o pastor Paulo disse, é sim um tempo difícil, mas nós temos sido agraciados, sustentados, providos, renovados, dia após dia. Que nós possamos experimentar a Tua bondade em todo o tempo, durante esse tempo e nos próximos tempos que virão, e que nós possamos ser um canal de bênção na terra. Que essa igreja seja uma bênção na terra. Pai, também te peço agora que ilumine o nosso coração com a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25. Diz assim: certa ocasião, deixa eu só bloquear aqui o negócio do celular. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3? Qual destes 3? Ou seja, um entre os 3 só. Qual dos 3
você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Qual destes três foi o próximo dele? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Esses dias eu tive a alegria de conversar com um jovem muito especial, que mora em outra cidade. Eu estava ali admirando a graça de Deus manifesta na vida daquele jovem de diversas formas. Um coração muito devoto ao Senhor, um desejo muito grande de agradar a Deus, de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no meio da conversa, aquele jovem falou assim: pastor, agora tem uma coisa na minha vida que me incomoda muito. Porque a Bíblia nos diz para amar o próximo como a nós mesmos. Eu sinceramente não consigo fazer isso. Porque eu não consigo devotar a um estranho, por exemplo, o amor que eu devoto a mim mesmo e a meus pais, meus irmãos, minha família. Isso me perturba. E essa perturbação no coração desse jovem já pode ter passado na sua cabeça também, já passou na minha também, e ela é muito relevante. Porque quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai perceber que a palavra de Deus tem uma essência. A lei de Deus, que revela muito dessa boa vontade de Deus, tem uma essência. O Senhor Jesus resumiu a lei de Deus como amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Sendo que nós temos dito aqui constantemente que o amor a Deus, de fato, na prática, quase sempre se manifesta no amor ao próximo. Tanto que Paulo, quando foi resumir a lei em Gálatas 5,14, diz que toda a lei se resume num único mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Paulo oculta o mandamento de amar a Deus e diz que toda a lei se resume num único mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, porque ele entende que o amor a Deus se manifesta no amor ao próximo. E quando nós queremos viver a boa vontade de Deus, queremos amar a Deus, viver o que Deus tem para nós, a gente não pode desprezar isso. Isso martela em nossa mente. Eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. E isso resume a vontade de Deus para a minha vida. É aí que eu vou trilhar na boa vontade de Deus. E esse jovem estava perturbado, porque, pastor, eu não consigo amar a pessoa que eu conheci ontem, como eu amo meu pai, minha mãe, meus irmãos. Não consigo amar ele como a mim mesmo. Vamos ao texto que nós lemos juntos. Um perito na lei, também chamado de doutor na lei, em outros contextos, pergunta a Jesus sobre a vida eterna. E apesar desse texto nos propor, sim, uma discussão soteriológica acerca da doutrina da salvação, eu não vou entrar nela hoje, porque não é este o nosso objetivo. Esse texto tem várias propostas e a minha hoje é outra. Jesus não é legalista, mas ele aponta para a lei como resposta para a dúvida do perito, que na verdade não era uma dúvida sincera, era uma armadilha para provar o quanto Jesus sabia, o quão bom rabi ele era. Ele aponta para a lei, dizendo: você não conhece a lei? O que você vê na lei? Como você lê a lei? E é óbvio que aqui Jesus não quer que o homem explane sobre os 613 mandamentos judaicos, nem quer também que ele os cite um por um, porque isso seria inviável. O que o Senhor quer é que esse homem perito na lei faça um resumo, diga a ele qual é a essência da lei. E o homem faz muito bem, mostra que de fato é doutor na lei, e ele resume toda a lei nos dois principais mandamentos. Primeiro, Deuteronômio 6,5, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E depois, Levítico 19,18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume assim a lei. E o Senhor diz:
Muito bem. Resumiu certinho. Faz isso. Vai dar tudo certo para você. Aí o texto fala que o homem agora quer justificar-se. Ou seja, tem alguma coisa aqui nesses mandamentos que o incomoda. E aqui esse homem parece talvez um tanto quanto com o jovem, que conversou comigo esses dias e disse: pastor, eu quero muito agradar a Deus, mas não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou mentir. E aqui o rapaz está dizendo, o perito está falando: Jesus, mas espera aí, quem é meu próximo? Quem é essa pessoa que eu devo amar como a mim mesmo? Se ele faz essa pergunta, é porque ele observa que na prática há uma dificuldade disso. Concorda comigo? Se fosse simples, se fosse para amar todo mundo como a mim mesmo, eu não perguntaria isso. Ele pergunta isso porque ele sabe que na prática tem uma dificuldade. O texto fala que essa pergunta dele surge num contexto e numa tentativa de justificar-se, de tirar a culpa do coração. Tipo assim, me alivia desse negócio, porque amar o próximo como a mim mesmo está difícil. Quem é o próximo? Observe que ele pergunta quem é o próximo, e o texto que está em questão é Levítico 19, 18. Vamos a ele. Se puder colocar na tela, por favor, meu amado Edvan, põe para mim na tela esse texto. Mas vamos dar uma olhadinha nesse texto, para a gente ver quem é o próximo aqui nesse texto. Levítico 19, 18. Enquanto estiver colocando o texto na tela, já está na tela, a gente vai olhar para ele já já. Eu quero te lembrar que o mandamento é: ame o teu quê? Próximo, teu. Pronome possessivo, seu, possessivo, próximo. A gente não pode substituir isso aqui sem prejudicar o texto por ame os seres humanos como a você mesmo. Não pode, essa não é a ideia do texto. É ame o seu próximo, próximo é alguém próximo. A palavra hebraica aí é reia, que significa aquele que é amigo, que é companheiro, que é camarada, que é chegado. Essa mesma palavra hebraica aparece várias outras vezes no texto bíblico, traduzida por amigo. Então, próximo é alguém próximo. Mas o contexto desse versículo já nos mostra aí quem é o próximo nesse texto. Olha aí, ó. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O próximo aí é alguém do seu povo, próximo, chegado. Isso ficará totalmente claro no versículo 34 desse mesmo capítulo 19 de Levítico. Se você olhar aí, Deus fala assim: olha, o estrangeiro que mora entre vocês será considerado como um israelita. Se o estrangeiro não for distante, mas ele for próximo, ele viver junto de vocês, considerem ele como alguém da terra, como um israelita. E aí vem de novo o mandamento: amem a ele como a si mesmos. Ou seja, o próximo é um próximo. O próximo era alguém do povo, ou alguém que não era do povo, que virou próximo. E para ele é o mandamento. Para esse é o mandamento de amar como a si mesmo. E eu poderia mostrar isso abundantemente na lei de Moisés. Você vai encontrar isso o tempo todo, em vários contextos diferentes. Tanto que, quando Jesus está no Sermão do Monte, ressignificando a lei de Moisés, ele diz em Mateus 5,43 o seguinte: vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o vosso inimigo. E isso mostra como os judeus entendiam a questão do próximo. Existe o próximo, existe o inimigo. Se existe o próximo, o chegado, o amigo, o rei é o amigo e o inimigo, então nem todo mundo é amigo, nem todo mundo é próximo, ok, gente? Jesus disse que nós devemos amar também o inimigo. Sim, ele fala isso nesse texto. Mas ele não diz que o próximo e o inimigo são a mesma pessoa. Ele diz: não, amem o próximo, mas amem também o inimigo. Mas ele não tira a divisão de próximo e inimigo, porque isso seria ilógico. Eu não posso dizer que meu amigo é meu inimigo. O meu amigo não pode ser meu inimigo ao mesmo tempo. Ou ele é meu amigo ou é meu inimigo. Ou ele é próximo, ou ele não é próximo, ok, gente? Então está claro que o próximo não são todas as pessoas do mundo. Tem pessoas que são próximas e tem pessoas que não são próximas. E o mandamento é para amar o
Ok, gente? Tá dando um bug aí? Caramba, pastor, é sério isso? É sério, estou te mostrando o texto bíblico. Observe. Por que Deus pede isso? Por que Deus pede que a gente ame o próximo como a nós mesmos e não que a gente ame o mundo como a nós mesmos? Por uma questão simples, porque amar o mundo como a você mesmo, porque amar todo mundo de maneira igual é impossível. Se nós amássemos o mundo todo da mesma forma, ninguém estaria em paz aqui agora. Porque nesse momento tem gente sofrendo e morrendo no mundo todo. E se cada pessoa que morre, que sofre em algum canto do mundo, fosse amado por nós, como um parente chegado é, como alguém próximo é, como algum amigo é, nós estaríamos aqui por segundo, recebendo notícias no WhatsApp e se acabando de chorar. E se levantaria um, sai, levantaria outro, sai. Mas por quê, pastor? Porque acabou de morrer alguém na África, eu não aguento. Morreu alguém na Ucrânia, eu não aguento. Morreu alguém no Canadá, eu não aguento. Não, você não nos ama como você ama quem é próximo. Isso é fato, isso é psicologicamente impossível. Nós não teríamos paz, não teríamos vida. Outra coisa, isso é factualmente impossível. Nós não temos recursos emocionais, nem de tempo, nem materiais para amar todas as pessoas da mesma forma. Temos que sim que eleger algumas pessoas a quem iremos devotar mais amor do que a outras. Isso é óbvio. E Deus sempre pensou isso, lógico. Deus sabia que a humanidade seria imensa. Por isso que o projeto de Deus para que todo mundo fosse amado e amasse foi dividir toda a humanidade em pequenos núcleos chamados famílias, ok? Porque a família é o lugar onde você vai ter gente muito próxima. Depois da família, as comunidades. E ali há um dever, uma manifestação do cuidado e do amor de maneira especial. Ali estão as pessoas que são próximas. E o mandamento, ame o teu próximo, era um mandamento para uma família. Próximo, rei, também em alguns outros textos aparece como irmão, ame teu irmão como a ti mesmo. Porque a casa de Israel é a casa de Jacó, é toda uma grande família, são 12 filhos de um mesmo homem que fazem uma grande família ali. Entretanto, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem ideia, não, agora Jesus mandou a gente amar todo mundo da mesma forma. Isso está totalmente equivocado. Leia os evangelhos, leia as cartas apostólicas, você vai ver que o tempo todo o chamado é para você amar o irmão de maneira especial. Sim, é para manifestar o amor ao mundo, mas o chamado o tempo todo é para amar o irmão de maneira especial. Por exemplo, naquele texto de 1 João capítulo 4, quando João fala sobre que o amor a Deus se manifesta no amor ao outro, ele fala o tempo todo de irmão. Ele conclui no versículo 21, dizendo, 1 João 4, 21, dizendo: quem ama a Deus, então ame os outros seres humanos. É assim não. Quem ama a Deus, ame o seu irmão. Jesus disse em João 13 que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se amássemos quem? O mundo, ok? Não, se amássemos uns aos outros. Em nenhum momento o Evangelho quer nos colocar nessa loucura, nessa coisa impossível, que é tentar amar todas as pessoas da mesma forma, porque isso é impossível, isso é uma loucura, isso é contraprodutivo, isso destruiria nossa psique, nossas relações, mas destruiria tudo. O Evangelho continua nos mantendo numa ideia de comunidades, de família, onde o amor ele é prioritário. Se você vai a Atos capítulo 2, você vai ver que a igreja, na sua melhor fase na história, cheia do Espírito Santo, versículo 44, diz que entre eles, repartiam tudo e supriam todas as necessidades. Eles não tentavam suprir tudo que o mundo precisava, porque isso era impossível. Então eles faziam o que era possível, supriam tudo que os irmãos precisavam. Sendo que chega um ponto que essa igreja fica grande demais para que todo mundo possa se suprir. Então aprove ao próprio Deus dividir aquela gigante igreja em comunidades menores pelo mundo, em pequenos núcleos familiares da grande família de Cristo. Mas a ideia sempre foi amar prioritariamente o da casa. Paulo fala isso em Gálatas 6,10, quando ele diz: façam bem a todos, mas principalmente aos domésticos. Doméstico significa aquele que é do domus, da família, da casa da fé, os domésticos da fé.
Então preste atenção, eu estou dizendo tudo isso para você, para mostrar que o Evangelho nunca veio nos dizer que nós devemos amar todas as pessoas da mesma forma. Isso não é a verdade. Vai ter sim quem é próximo e vai ter quem não é próximo. Você deve amar a todos, sim, amar a todos, até o inimigo. Mas você vai amar o próximo de uma maneira especial. Você vai amar o irmão de uma maneira especial. Você vai priorizar o doméstico da fé. Alguém que é próximo vai ser amado de maneira especial. Isso está claro também no Evangelho. Por exemplo, em 1 Timóteo 5,4, Paulo está orientando Timóteo como tratar as viúvas na igreja. Ele fala assim, olha Timóteo, que a igreja, uma família maior, ela se concentre para sustentar as viúvas que de fato não tem ninguém na família para cuidar delas. Se essa viúva tem filhos ou netos, que esses filhos ou netos a sustentem e não joguem nas costas da igreja. Porque cabe a esses filhos e netos dessa viúva, que são ainda mais próximos dela, amarem ela mais, se dedicarem mais, se responsabilizarem mais por ela do que os irmãos da igreja. E Paulo fala algo fortíssimo em 1 Timóteo 5,8. Ele fala assim, olha, diga a eles o seguinte, que se alguém não cuida dos seus, e especialmente, prioritariamente da sua própria casa, negou a fé. E é pior do que o descrente. Ou seja, o Evangelho está dizendo para a gente, a fé está dizendo para a gente, que temos sim níveis de relação e níveis de amor. E a casa é uma prioridade em relação à igreja. A igreja é uma prioridade em relação ao mundo. Ou seja, quanto mais próximo alguém é de você, mais ele deve receber o seu amor. Prioritariamente, a sua casa. Se eu não faço isso, eu neguei a fé. Ok, gente? Então vamos à parábola agora. Rapidinho. Jesus diz que um homem, e está implícito no texto que ele é judeu, desce de Jerusalém para Jericó. É uma descida de fato do caminho, por isso está desce. Então ele é assaltado, largado nu e semi-morto no caminho por assaltantes. E aí, Jesus diz que vão passar 2 homens por esse moribundo. Um sacerdote e um levita. Agora preste atenção numa coisa. Muitos quando leem esse texto pensam que Jesus está aqui criticando o sacerdócio, criticando os levitas, o pessoal do templo. Ele não está fazendo isso. Sabe por que ele não está fazendo isso? Porque ele nunca fez isso. Procure um texto de Jesus em que ele critique sacerdotes e levitas. Ele não faz isso em momento nenhum. Ele os respeita, ele reconhece a função deles. Só Lucas nos conta essa parábola do samaritano, e não faria sentido que só Lucas achasse um texto onde Jesus criticasse sacerdotes e levitas. Ele não está fazendo isso. Ele está usando esses homens como um símbolo. Símbolo de quê? Do povo judeu. Símbolo máximo. Qual é o símbolo máximo do povo judeu? O pessoal do templo. No tempo de Jesus, Jerusalém ocupava quase que 40% do território da cidade. O templo ocupava quase que 40% do território da cidade. Era gigantesco. A cidade vivia em função do templo. O templo era o coração da cidade. Sacerdotes e levitas eram a máxima representação do povo judeu. O que o Senhor quer dizer quando ele fala de sacerdotes e levitas, ele fala o seguinte, a máxima representação do povo passa por alguém do povo. Ok? A máxima representação do povo passa por alguém do povo. Mas o texto fala que eles passam de lado. Em algumas versões fala, passam de largo. Lembre que a pergunta do mestre da lei foi, Senhor, quem é o meu próximo? Sacerdote e levita passam de largo, de longe. A pergunta foi, quem é o meu próximo? Sacerdote e levita, que são do povo, ou seja, que são próximos segundo a lei de Moisés, porque o próximo é alguém do povo, e eles são o máximo. Se tem alguém que é do povo, é essa galera. Se tem alguém que eu tenho que me identificar no meu povo, correr no meu povo, é esse pessoal, para me ajudar. É deles que mais se espera misericórdia para com o povo, porque eles são a cara do povo. Mas eles não se fazem próximos.
Eles seriam próximos em tese. Mas na hora H, no fato, eles passam de largo. Eles passam longe, eles se afastam, eles não são próximos. Eles têm uma boa desculpa. Levítico 21 diz que sacerdotes não deveriam se contaminar com mortos. E aí também você vai entender na lei que com sangue, com fluidos corporais. E aquele homem estava quase morto, ensanguentado. E o texto fala em Levítico 21, sacerdote não deve se contaminar com morto, nem que ele seja do seu próprio povo. Com uma exceção, o texto continua, a não ser que seja alguém da sua família, um parente próximo. Presta atenção. Sacerdote não deve se contaminar com sangue de ninguém, nem com alguém morto, a não ser que seja para socorrer alguém próximo. Alguém próximo. Então, quando o sacerdote e o levita passam longe do moribundo, estão dizendo o quê? Infelizmente você não é meu. Está entendendo? Infelizmente você não é meu. Ou se fosse meu parente, se fosse minha filha, se fosse meu filho, se fosse meu irmão. Mas não é. Sinto muito. No coração, ó, graças a Deus. Porque lembre que o perito na lei estava buscando o quê? Uma desculpa. Sacerdotes e levitas também, quando se viam desculpados de ter que socorrer, se apegavam a essa brecha da lei nesse caso aqui, do texto. Se apegaram a essa brecha da lei para não socorrer. Porque na verdade o que eles não tinham era compaixão. Aquele homem não entrou no coração deles. Nunca foi próximo da alma deles. Então eles se afastam. Porque o samaritano que vai vir depois, o texto fala que ele se moveu de íntima. Íntima é interior, compaixão. Depois o texto fala que ele teve misericórdia. Colocou a miséria do outro no coração dele. Misericórdia. Ou seja, ele não tinha obrigações de povo. Não era próximo em tese, mas ele o amou. Mas quem era próximo em tese não amou. Porque ainda que não quisesse se contaminar, poderia parar e arrumar alguém para pegar o rapaz. Ô gente, eu não posso não, infelizmente eu não tenho como pegá-lo, porque vai contaminar a minha veste, eu vou quebrar a lei, não é meu parente. Mas por favor, alguém vem aqui, pega esse filho do nosso povo, esse irmão nosso aqui que caiu. Alguém pega ele aqui, alguém ajuda ele aqui. Mas nem sacerdote, nem levita fizeram isso. Aí vem vindo agora um samaritano. Pastor, quem seria o samaritano? Para a gente contextualizar aqui, no nosso tempo aqui, um macumbeiro. Vem vindo um macumbeiro. O tumbante na cabeça. Né? Os colares. Com todo respeito, em nome de Jesus. Todo respeito a outras religiões, né? Mas só para a gente ter ideia de como a gente enxerga às vezes, né? Vem alguém de outra religião. Esse cara aqui, gente, era para o judeu da época alguém, sabe, repugnante. Como infelizmente muitas vezes para a gente ainda é, né, na nossa consciência religiosa, pessoas de outras religiões, especialmente religiões que a gente não entende, não compreende, né, de matriz africana, enfim. E eu sou contra esse nosso tratar desrespeitoso, mas é assim que as pessoas veem. Então vem ele aqui com toda aquela configuração. O judeu não gosta dele, não fala com ele, não quer proximidade com ele. Tanto que lá em João capítulo 4, Jesus está pedindo água a uma samaritana. E no versículo 9 ela fala, como você sendo judeu me pede água, sendo eu samaritano? Não pode pedir nem água um para o outro. O pastor Paulo citou esse texto aqui hoje. Está vindo lá aquele homem, um herege, um profano, enfim, alguém que o judeu não quer nem olhar na cara. Não é próximo. Esse é próximo, gente? Não é próximo. Ele não é próximo. Nem se espera que ele seja próximo. Ele não é próximo do judeu lá. Mas o texto fala que ele está vindo, ele vê o homem, o texto fala, vê o homem e chegando perto dele. E se aproxima. E se torna próximo. E bota o homem aonde? Na sua montaria. Ou seja, ele vai a pé para o homem ir montado. E gasta o seu dinheiro, o seu vinho, o seu azeite. Ou seja, começa a amar o
próximo como a si, ou como alguém da sua família. Olha que viagem. O samaritano, agora que não é próximo pela lei, age como próximo. O sacerdote que é próximo pela lei não agiu como próximo. Aí você lembra qual era a pergunta do perito para Jesus? Quem é o meu? Jesus então vai terminar a conversa com uma outra pergunta. Ele fala assim: nessa situação que eu te mostrei aqui, quem dos três foi o próximo do rapaz que foi assaltado, do homem que foi assaltado? Lembrem que a pergunta do perito, quem é o meu próximo, era no sentido de: Senhor, quem eu devo amar dessa forma tão especial? A quem eu devo devotar o meu coração dessa forma tão especial? Porque é impossível devotar meu coração assim a todos, mas a quem eu devo devotar dessa forma especial? A pergunta era essa, por isso quem é o meu próximo? E agora o Senhor inverte a pergunta, ele fala: vem cá, quem esse rapaz que foi assaltado, a quem ele deve devotar o coração de forma especial? Quem é o próximo dele? Quando ele estiver agora saudável, de boa, recuperado, ele deve considerar o sacerdote o próximo dele? Deve considerar o levita o próximo dele? Ou será que é o samaritano que é o próximo dele? E o perito da lei, constrangido, ele não quer nem falar samaritano, porque é pesado isso para ele. Fala assim: é o que agiu de misericórdia com ele. Espera aí, então o próximo, para a gente encerrar aqui, o próximo não obrigatoriamente tem que ter meu sangue? Não. O próximo não obrigatoriamente tem que ter a minha religião? Não. O próximo não obrigatoriamente tem que ter a minha nacionalidade? Não. O próximo não obrigatoriamente tem que ter meu nível social? Não. Intelectual? Não. A minha cor, a minha raça, a minha etnia? Não. Quem é o próximo? Quem está próximo de mim? Quem Deus colocou no meu caminho? Quem se aproximou de mim? E aquele de quem eu me aproximei? É esse que você deve amar como a ti mesmo. Isso resolve muita coisa na nossa vida. Muita coisa na nossa cabeça. Nos tira da culpa de querer amar todo mundo igual, porque já disse que isso é impossível, você tem que amar todo mundo da mesma forma. Mas te mostra a quem você deve devotar o coração de forma especial. Pastor, mas meus laços de sangue, meus laços nacionais, meus laços religiosos? Peraí, então se eu tenho na minha empresa um amigo que é espírita, eu devo amar ele mais do que o crente que está na Coreia do Sul? Sim. Não é que você não tenha que amar o crente que está na Coreia do Sul, você tem que amar ele, você tem um laço de humanidade com ele, você tem um laço espiritual com ele, você tem um laço maravilhoso com ele, como humano, como cristão, enfim. Mas a pessoa a quem Deus espera que você cuide é o seu próximo. E ele vai ser próximo de alguém lá na Coreia do Sul. E assim todo mundo tem um próximo. E ninguém fica procurando o próximo através de uma identificação virtual, hipotética, por tradições, por religiões, por etnias. Não, isso é inviável. Gente, a mensagem de Jesus aqui é tremenda. O próximo é quem Deus colocou no seu caminho. E a esse você vai devotar o seu coração. Salomão, em sua sabedoria, já tinha percebido isso. Vou te mostrar. Edvan, coloca por favor na tela Provérbios 27:10. Olha o que Salomão fala aqui. Ele fala assim, ó: não deixe o teu amigo, nem o amigo do teu pai. E aqui, sabe que palavra hebraica tá para amigo, gente? Reia. A mesma palavra de Levítico 19:18 para próximo. Ou seja, não deixe o teu próximo, nem o próximo do teu. Aquela pessoa chegada da família, não largue ela não, invista nela. Ela é da sua família, ela é da sua vida, não deixe ela. Agora que ele fala, ó: no dia da tua adversidade, da tua dificuldade, não corra para a casa do seu irmão,
Mais vale o vizinho próximo, chegado, do que um irmão distante. Ixi. Então, meu amigo próximo que convive comigo, que está na minha vida, ele é mais meu próximo que meu irmão longe. E quando eu penso em amar meu próximo como a mim mesmo, eu penso em amar o meu vizinho, que se ele for meu amigo, se ele for chegado mesmo, e não meu irmão longe. Depende do laço, do nível, da proximidade. Ah, pastor, não estão convencido ainda. Então, Divan, coloca aí Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos tem para a sua ruína. O que significa isso? Amigos que não são próximos, não vale para nada. Até vale um pouco, mas vale mais para pesar você do que para te trazer algum benefício. Por isso você entra em ruína. Por quê? Porque você gasta muita energia, muito recurso com aquilo e não te traz nenhum benefício substancial. Então traz ruína. Mas há um amigo que é mais o quê? Mais chegado, mais próximo, mais reia que um irmão. Como é o mandamento, gente? Ame o teu. Para quê? Se tem um amigo mais chegado que um irmão, e eu penso em amar o próximo como a mim mesmo, quem é minha prioridade? O amigo mais chegado que o irmão. Outros anos, tem um tempo já. Lembro de estar conversando com um homem que estava arrasado. Porque a filha escolheu o padrasto para entrar com ela no dia do casamento, no lugar do pai. E estava arrasado. Como ela faz isso comigo, Diogo? Eu disse, meu brother, é o seguinte, quem criou ela? Quem estava lá quando ela mais precisava? Quando ela caiu no chão, quem colocou o mercúrio no joelhinho dela? Quando ela teve a primeira menstruação, quem se desesperou lá dentro? Quem acompanhou ela na escola? Quem comprou o presente? Quem organizou a festinha de aniversário? Quem teve nos momentos felizes e tristes dela foi você? Ele disse, não, infelizmente eu não pude, a vida não me permitiu, não sei o quê. E deu muitas desculpas para passar de largo, como sacerdote, como perito na lei. Nós damos muitas desculpas para não ser próximo das pessoas e depois queremos ser tratados como próximos delas. Ah, mas eu não pude, a vida me separou, a vida me afastou, eu me divorciei, eu fui morar em outro lugar, eu isso, eu aquilo, irmão, quem quer dá um. A gente passa de largo na vida das pessoas e depois a gente quer ser considerado evocando laços sanguíneos, evocando um documento de paternidade, uma certidão de nascimento, evocando uma bandeira nacional. Mas você é do meu país, você é do meu povo, você é do meu time, você é da minha religião, você é da minha igreja. A gente evoca até a denominação. Você é assembleano, rapaz? Você é batista, rapaz? Você é presbiteriano, meu amigo? Disse, meu amigo, você pode ter o nome no documento dela, mas você nunca foi próximo. O próximo dela, o pai dela de verdade no coração é o padrasto. Se conforme, vá bonitinho. Sabe o que eu falo pra você? Vá, sente na cadeira para honrar sua filha. Pelo menos faça isso na sua vida. Já que você não criou ela, vá lá e sente. E se aproxime o máximo que você puder. Quando eu casei com Tainã, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu fui em Feira de Santana buscar uma babá. E ela não entendeu aquilo. Você vai buscar uma babá? Eu disse, vou, então tenho que encontrar essa mulher. Aí, ligando para um, ligando para outra, nas ruas, nos becos, os lugares bem pobres de Feira de Santana, eu tinha que encontrar essa babá. Ela não entendia aquilo porque, para ela, aquilo não fazia muito sentido. Ela sempre teve uma relação muito próxima com a mãe. A mãe criou ela e os irmãos. Mas para mim era diferente. Para mim, aquela babá, Dona Eugênia, era muito próxima. Então eu tinha que procurá-la. Eu tinha que achá-la.
Quando eu achei Dona Eugênia, depois de 15 anos sem vê-la. 15 não, 20 anos sem vê-la. E que eu paro encostando o carro assim, eu vi aquela mulher do mesmo jeitinho de sempre. Mesma touca de sempre enrolada na cabeça. Eu desabei em lágrimas, eu chorava. Eu também dizia, meu Deus, como ele ama essa Dona Eugênia. Na cabeça dela não fazia nenhum sentido. Como é que ele ama essa mulher, parecendo que é uma mãe, que é uma segunda mãe? Eu nunca vi chorar pela tia, nem pela avó, nem por ninguém assim. Não importa se ela tem meu sangue, se não tem meu sangue, condição social. Ela foi minha próxima. E Deus espera que eu a ame como a mim mesmo. Você entende isso? Quem é o próximo daquele judeu? Agora. Quem deve convidar para a casa dele, para um jantar de gratidão? Um sacerdote? Ô sacerdote, eu vou fazer um culto de ação de graças aqui. Vem aqui dar a benção para aquele que você nunca considerou seu próximo. Aí eu cheguei no sacerdote, ô meu filho, sinto, sabe que eu não te ajudei porque você não era meu próximo, meu parente próximo. Mas eu vou te dar a benção sim. Te amo muito. Te amo. Curtida, lindo. Te amo. Vou te dar a benção. Eu disse, não, meu filho. O levita vai fazer um louvor lá. Não, eu vou louvar no seu culto de gratidão. Rapaz, eu não te ajudei porque você não é meu próximo. Mas pode contar com o meu louvor lá. Jesus disse, não. O próximo dele, quem ele tem que convidar é o samaritano. Com todas as heresias dele. Com todos os desvirtuamentos. E de fato, os samaritanos tinham desvirtuamentos, erros acerca da fé. Jesus disse em João 4, a mulher samaritana, vocês adoram o que não conhecem. Vocês não entendem de fato a relação com Deus. Mas é esse homem que é o próximo. Não entende nada, tem uma teologia ruim, tem comportamentos talvez errados, segundo a Escritura, mas é o próximo. O seu próximo está na sua vida. Está no seu caminho. Está perto de você hoje. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Quem é o meu próximo? Quem sabe você tem lá um colega de trabalho que você está há 20 anos caminhando ao lado dele. E você nunca percebeu que ele é seu próximo. Quem sabe você teve como eu uma babá que te criou por anos e anos e você nunca entendeu que ela é sua próxima. Quem sabe você tem um funcionário leal, fiel, que te ama, que, sabe, deu tudo a você e você nunca manifestou gratidão a ele, amor como um próximo. Pastor, quem já foi próximo no passado e não é mais próximo hoje? E aí? Não é mais próximo, já foi próximo, não é mais próximo. Isso é uma forma de organizar a vida. Saber a quem a gente vai dedicar o coração. Eu tenho gratidão, eu tenho amor, eu tenho um amor, eu tenho uma gratidão, mas é o meu coração, o meu foco é no hoje, no presente, na minha vida hoje, em quem é próximo hoje. Basta cada dia seu desafio, Jesus disse. Então, o desafio do meu dia hoje é o meu próximo de hoje. E não o meu próximo de ontem. Nem meu próximo de amanhã. Mas antes de que o próximo deixe de ser próximo, reconheça ele como um próximo. Pare de olhar para ele e falar assim, ah não, mas é meu funcionário, não é possível que eu tenha que amar assim. Acorda. É a pessoa que Deus colocou no seu caminho. E você está sonhando em ajudar. É engraçado isso, como a gente sonha, meu Deus, se eu pudesse, eu ia para a Ucrânia lutar contra os russos. E você não luta nem as lutas da sua empregada. Você não entende que para ela chegar em casa, todo dia ela enfrenta uma guerra. Ela lida com bala perdida, com tráfico de drogas que domina a rua, com falta de energia, de comida de qualidade. Por que você luta essa guerra? Por que você quer lutar a guerra dos russos que não são seus próximos? Ou dos ucranianos que não são seus próximos? Por que você chora horrores quando vê o que está acontecendo na Ucrânia? Eu entendo que devemos ser sensíveis e amar, sim, eles, e se podemos nos compadecer, sim. Mas eu não entendo fazer isso e não fazer com o próximo. Por que você não luta
as lutas e as guerras de quem está próximo, tão grandes e tão terríveis, que você não ama como a ti mesmo, a pessoa que Deus colocou no seu caminho. Meu projeto, estou fazendo um plano aqui, pastor. Qual é o plano? Estou juntando um dinheiro para ir na Ucrânia e eu vou lutar contra os russos. Eu, pastor, eu sou doido. Eu vou lutar. Quanto você vai gastar, meu irmão? Vou gastar uns 60 mil reais. Na viagem toda, a manutenção, já vi tudo. Eu orcei uma arma no mercado negro. Meter bala. Irmão, com esses 60 mil reais, já pensou em reformar a casa do seu funcionário? Que está uma goteira, está rato entrando, esgoto brotando no meio da sala. Por que você luta essa guerra? Porque essa é a vontade de Deus. Organizar o mundo em povos, em famílias, em núcleos, em comunidades, para que todo mundo tenha alguém que seja seu e ser amado e ser cuidado. Por isso Deus fez isso. Amém? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Você sabe quem é seu próximo, eu não preciso te dizer. Você sabe quem é seu próximo. Você sabe. Pessoas que estão ali, a vida toda caminhando ao seu lado. 5 anos na faculdade, você não entendeu que ele é seu próximo ainda? Você não entendeu ainda isso? Ame o seu próximo.